quando eu ainda tinha a carta provisória ainda. Aquela que você tira logo que você faz 18 anos, você pega uma carta provisória ainda, se você tomar qualquer multa, você perdeu a carta. Aí eu já estava com o carro baixo e turbo, nessa época andava com medo de ver polícia, nessa época ainda não legalizavam carro, assim, não era tão acessível que nem é hoje. Bom, sou Marcelo, proprietário desse Gol, onde nasceu a MVS Preparações. Bom, ele é meu primeiro carro, na verdade eu comprei ele da minha mãe, ela me ajudou muito. Ela pegou ele em 97, esse carro é 97, modelo 98, e eu cuidei dele desde então. Todos os finais de semana lavava, mexia no som, fazia tudo o que dava, porque eu ainda não tinha 18 anos, né? Eu fui fazer 18 em 2000, e aí em 2000 eu adquiri ele, né? Então, nesse tempo, eu aprendi a dirigir nele, eu levava ele para tudo quanto é lugar, minha mãe ia do lado, não, deixa que eu vou dirigir, né? Aquelas coisas de moleque. Então, a história toda começou aqui, ele está comigo até hoje, passou por muita coisa, muita transformação, e daqui que nasceu o sonho de ter uma oficina de preparação. Você começa a gostar de carro. No começo, eu comecei a gostar de som, montei som nele, subwoofer, um monte de coisa. E aí, quando eu pude dirigir pela primeira vez, assim, até já tinha dirigido antes, mas pude ter o gosto de dirigir para algum lugar sozinho, falei, não, eu gosto de motor agora, o negócio é motor. E aí nunca mais eu gastei dinheiro com som e é tudo no motor e tudo em performance, né? É suspensão, é freio e motor, mais motor e motor e motor, sempre. A primeira vez que eu rebaixei esse carro, escondido da minha mãe, lógico, tinha acabado de pegar o carro, cortamos as molas e pronto, fiquei com o carro baixo. Minha mãe não percebeu, eu fiquei mais de um mês com o carro assim, depois de uma vez, não sei o que aconteceu com o carro dela, a gente teve que sair com o meu, e aí raspava em todas as lombadas, raspava em tudo, ela começou a xingar, né? O que aconteceu com esse carro, não sei o que lá, sem ter percebido ainda olhando, ela não liga na estética, ela olha o carro, para ela é normal o carro, né? E então ela brigou pra caralho comigo, aí, não, eu vou comprar as molas, me fez levantar o carro de novo. Comprou as molas e tal, a gente levantou o carro, porque nessa época eu morava com ela, dependia dela pra tudo praticamente. Eu já trabalhava, mas não conseguia ser autossuficiente ainda, né? Aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar com carteira assinada e tal, aí falei, vou abaixar de vez agora o carro, agora eu que mando na minha vida, eu que pago minhas contas, mesmo morando com ela, abaixei, foi mó treta em casa. Mas resolvi isso e aí desde então ele é baixo. Praticamente desde o ano 2000, 2001 ele anda baixo. Nunca mais na vida ele andou alto. E lógico, você sempre quer potência. Era legal já porque eu tinha um carro 1.6, ele já era um AP 1.6, 8 válvulas, né? Que na época, se não me engano, são 91 cavalos, né? De original. E logo que eu peguei ele, eu já fiz o chip, nós passamos ele para álcool. Tinha um vizinho meu que estava começando a mexer com isso, e a gente fez tipo, praticamente em casa, começamos a se aventurar nessas coisas. E então, a partir disso, começou aquilo. Ah, mexi no chip. Então, o que nós vamos fazer agora para andar mais? E começa a testar coisas. Nessa época ainda estava começando injeção eletrônica, que nem esse carro. Ele é um ano 97, modelo 98. Foi o primeiro Gol MI. 97, 97, ele ainda é aquele monoponto, que é praticamente um carburador eletrônico, né? Você olha assim, você olha é um carburador, a estética dele. E ninguém mexia com isso, não tinha oficina, as oficinas estavam começando a mexer. Quando você ia no mecânico e fala, vou trocar de carro, vou comprar um carro novo, o cara fala, ó, não compra injetado, injeção é dor de cabeça, dá pau, você nunca vai conseguir arrumar. E eu falei, juntando isso, eu tinha feito o meu colegial técnico em eletrônica. Falei, não, eu vou aprender isso, tecnologia nova, vou entrar de cabeça nisso para ser o meu futuro. Eu gosto de carro, eu vou começar a mexer com carro pela injeção. Vou ser mecânico, eu não sei ainda. Né? Não sabia na época fazer nada. Então eu falei, como que eu vou entrar no mundo do carro? Entrei pela parte eletrônica, né? Já era formado como técnico em eletrônica e comecei a mexer junto com esse amigo meu que mexia com chip. Falei, vou entrar em injeção, comecei a descobrir como é que limpava bico, como desmontava e foi indo, né? Até o ponto a gente fez filtro de ar esportivo. Aí eu resolvi fazer assim, vou turbinar o carro agora. Vamos ver o que vai dar. Lendo muito, nessa época a internet era muito
rústica, assim, informação, não tinha tanto fórum, não tinha as redes sociais que tem hoje, então era tudo muito difícil. Então eu fui estudar pra caramba, pesquisando, passava a noite em claro, descobrindo como fazer do jeito certo. E lógico, quebrei a cabeça pra caramba nesse processo aí. Turbina não era uma coisa fácil de achar que nem é hoje, que você vai em qualquer loja de performance e compra uma turbina. Tinham pouquíssimas lojas e o preço era muito salgado ainda, pelo menos pro meu bolso na época. E o carro já era tipo incrível, que era 1.6, eu dava pau em todos os meus amigos que andavam de carro 1.0, né? Um ou outro às vezes saía com o carro do pai, aí tinha um carro mais forte, tá? Aí não dava. Falei, não, mas eu vou ter o meu carro turbo ainda. Via o pessoal passar de carro turbo, aquela espirrada, falava, nossa, isso é lindo, maravilhoso, eu preciso ter um negócio desse, né? Virou uma meta de vida, né? Nessa meta de vida, o que eu fiz? Eu consegui comprar uma turbina de uma oficina que era próxima à oficina que eu estava fazendo uns bicos de injeção eletrônica. O cara trocou a turbina de um Gol 1000 Turbo. E a turbina velha ficou lá, fumando ainda. Eu falei, não, dá aqui que eu vou pôr no meu carro. E era uma turbina minúscula, né? A turbina do Gol 1000 Turbo, ela é muito pequena. Ela é uma turbina feita para um carro que tem 110 cavalos originais, 112. Não faz mal. Arranjei um coletor usado, aí não servia a turbina no coletor, a gente serrou, soldou. E aí, então, nisso que começou a história de adaptações, né? Eu comecei a adaptar do jeito que eu tinha recurso. Eu fui no funileiro, amigo meu, para soldar o coletor. O cara falou, não dá para soldar isso. Eu falei, dá, vamos soldar, vamos dar um jeito. E a gente soldou metade com maçarico, aí não deu certo, outra metade eu fui num serralheiro que fazia portão. Bom, soldamos a turbina no coletor. Aí caiu na parte do escapamento eu fiz no funileiro. Eu não tinha recurso para fazer escapamento, não conhecia ninguém que tivesse máquina de dobrar tubo, eu não tinha grana para levar o carro de guincho para fazer. Então eu tirei o escape, eu fiz com arame, dobrei a posição. Levei o escapamento no funileiro, a gente esquentou, dobrou, testava no carro, levava. Então demorou tipo um tempo para o carro funcionar turbo, né? E no final saiu. O escapamento saiu assim, porque eu adaptei o escape original na turbina e continuou com abafador, tinha catalisador, tinha tudo. Porque eu não tinha grana na época para fazer o carro turbo dos sonhos, vamos dizer assim. A pressurização, a mesma coisa, fui em uma casa de ferragens, né, um material de construção, peguei tubos e tal e fiz a adaptação para servir a pressurização. Eu andei com o carro assim uns 2 meses e a turbina, não sei quantos cavalos tinha nessa época, eu nem conhecia dinamômetro, né? A gente foi fazendo o acerto na rua, direto no chip. Aí nesse chip mexeram umas 3 pessoas, ninguém conseguia fazer o acerto certo, porque eu queria ainda fazer o milagre, né? Acertar na injeção original, 100% original e fazer funcionar turbo. E fomos tentando, aí o carro andava, beleza, não era nada forte assim, mas não deu 1, 2 meses, estava fumando demais a turbina, não aguentava, né? Porque já era uma turbina velha que o cara trocou porque estava fumando, aí eu meti no motor AP. Então a turbina não aguentou, não tinha como, né? A pressão mínima eu deixava solta de tudo, já subia 1 quilo. E eu achava, nossa, 1 quilo deve andar muito. Para depois, hoje, você descobrir que pressão não quer dizer nada, quer dizer é fluxo, né? Mas na época, nossa, anda com 1 quilo. Todo mundo, meu Deus, é um monstro. Aí resolvi desmontar, passei por fui pesquisar a turbina, achei naquela época ainda era recente, Mercado Livre, né? Estava começando, nem era cobrado nada para usar. Achei um cara vendendo próximo do meu endereço a turbina, nós compramos uma T2, foi a turbina que apareceu. Aí comprei a T2 e o coletor já estava adaptado para outra, serrado, soldado, e foi serrado e soldado, tudo de novo para adaptar para uma T2, porque até então aquele coletor era para T3 ainda, né? Então foi feita a adaptação para uma T2, do mesmo coletor, tive que adaptar o escapamento de novo, foi o mesmo processo, adaptei tudo, aí o carro começou a andar de T2. Hoje, eu acredito que na época o carro devia ter uns 180 cavalos mais ou menos. Hoje eu tenho uma noção disso. Na época o carro ficou andando, nossa, agora tá andando um avião, entendeu? Mas quando eu troquei a turbina com a mesma pressão. Então eu comecei naquela época a descobrir que o tamanho da turbina com a mesma pressão dá diferença de potência, né? Descobri que o lag era maior, então eu fui começar a descobrir as coisas meio que na marra, né? Comecei sozinho praticamente, não tinha para quem perguntar, a internet, a informação era muito limitada. E foi assim, fizemos o acerto de novo, tive que trocar bico do carro, não tinha mais vazão, não tinha ninguém que mexesse com o bico, e pegava bico de outro carro maior e punha e sempre dava falta, até que abri bico na broca eu mesmo para andar no carro, porque não tinha recurso de eletrosão, não tinha bico grande para comprar, né? Então foi feito na broca,
arrumei uma Dremel lá e a gente abriu os bicos, não consegui equalizar os bicos, mas deixa bem gordo que não vai dar problema. E foi feito assim, aos trancos e barrancos, mas foi assim que nasceu, assim que começou a história turbo desse carro. E aí andei bastante tempo, mais de um ano com o carro turbo na T2. Depois de um ano, vamos pôr pressão. Cheguei a pôr tipo 1,5 kg no carro, aí depois de um tempo quebrou canaleta de pistão. Nessa época também eu não tinha muita noção de ponto de ignição, de avanço. O carro era MI, já era um pistão bem mais taxado do que dos carburados. Aí quebrou canaleta, desmontei o motor, resolvi fazer um motor 2.0. Falei, já que eu abri, eu quero vamos pro melhor. Sempre tentando, vamos pro melhor, vamos pro melhor. Então no mesmo bloco original, naquela época, fiz o 2.0. Aí tinha problema, não serve distribuidor, tem que modificar o bloco. Não é só abrir o cilindro, né, para passar para 2.0. Na verdade, o bloco do 2.0 ele é diferente no AP. O bloco do AP2.0 ele é maior do que todos os outros blocos. Tanto pelo curso do vira, senão ele bate nas paredes, então você tem que abrir as paredes, como o eixo do distribuidor, onde vai acoplado ali a bomba de óleo, tudo é diferente. Então arrumei um fresador, uma fresa, fui no cara, o cara, não sei, se matar isso aí, o problema é seu. Falei, não, pode fazer. E eu não tinha um bloco do 2.0 para copiar. Então era tipo assim, não, eu sei o que eu tô fazendo, vamos fazer ali. Peguei o distribuidor, fiz um desenho pro cara na mão, falei, vamos, eu preciso que usine esse furo aqui no bloco. E relógio comparador, aprendi a mexer lá junto com ele, levou um dia, a gente usinou o bloco para virar 2.0. Então nasceu o 2.0 nesse motor. Pistão e biela e vira, não tinha dinheiro para comprar novo, era muito caro e o carro tinha quebrado, é sempre assim, né? O carro quebra naquela pior hora que você fala assim, meu, não tem dinheiro nem para abastecer, quebrou o carro. Aí fui no desmanche, consegui um desmanche lá, legal, o cara tinha um motor 2.0, falei, mas eu não quero motor porque eu não vou mexer com o documento do carro, né? Então eu comprei, consegui convencer o cara, a gente desmontou o motor, eu tirei vira, pistão, biela, distribuidor, peguei tudo que eu queria daquele motor para montar no meu. Foi assim que eu montei o meu, com o pistão usado, biela usada, o vira usado, levei na retífica para conferir tudo, banho químico e tal, deixei zerado, mas foi montado usado. E andei por bastante tempo com ele aspirado, porque a T2 ficou pequena, eu já tinha noção, quando eu usei a turbina do 1000, que é pequena no motor grande e ia dar merda. Então eu falei, vou deixar aspirado por enquanto, até para ter um fôlego financeiro, né? Voltei os bicos originais do carro, reacertamos no chip, peguei um chip de um Gol, aí falei, o legal desses módulos é que ele aceita um monte de chip assim, diferente de outro carro. Então eu peguei, qual o melhor Gol 2.0 que já foi feito? O TSI, 8 válvulas. Peguei o arquivo do TSI 8 válvulas, pum, copiei no carro, funcionou. Aí beleza, tá zero. Então eu fiquei andando com o carro 2.0 aspirado um tempo, não aguentei. Montei ele turbo de novo, aí aquela sede de andar forte demais. Pus pressão no terceiro dia, quebrou pistão, arranhou o bloco, voou tudo na marginal. Eu, puta que pariu, fui turbinar o carro de novo. Mas não dá, não aguenta. Quem andou uma vez de carro turbo nunca mais anda de carro aspirado. Turbo é vida, turbo é vida. Então vamos lá, quebrou o 2.0 original, vamos montar forjado. Aí começou a saga. Dia atrás de peça forjada, arrumei pistão, biela forjada, tive que retificar o bloco porque arranhou o cilindro, deu um estrago bem grande assim. Ainda bem que não perdi o bloco. É o mesmo, tá aqui ainda hoje ainda aqui. Fiz um 2.0 e aí já montei turbo de cara, né? Aí já arrumei uma turbina usada com outro amigo que já tinha desturbinado o outro carro e o carro começou a rodar 2.0 forjado turbo. Aí nessa época começou a surgir dinamômetro de São Paulo, tinha acesso, aí eu cheguei a medir o carro e eu tinha 325 cavalos. Então eu andava com 1,2 kg nessa época e tinha 325 cavalos. Eu usava uma ponto .50, ponto .48. Todo mundo nessa época usava o que o pessoal chamava da APL. Ah, APL, que é uma 42, 48. Eu andava, já falei, já que é forjado, eu quero a maior. O acerto tinha sido feito na rua, voltei os bicos que eu tinha, né, já abertos. Nessa época eu consegui pegar esses bicos, mandei abrir na eletroerosão, o cara salvou os bicos, né, porque o furo que eu tinha feito não era tão grande, então ele passou na eletroerosão, então eu tinha já um jogo de bico equalizado, estava melhorando essa tecnologia, né. Então eu andava já com os bicos abertos na eletroerosão, refizemos o acerto direto no chip do módulo original do carro ainda. E 325 cavalos com 45 kg de torque. Bom, depois dessa época, aí o que aconteceu? Começou a quebrar câmbio. É sempre uma novela, né? Então,
Nesse ano que meu carro já estava com 325, eu conheci minha atual esposa, a Thaís, que trabalha junto comigo até hoje. Ela não tinha carta, aprendeu a dirigir nesse carro. Então eu ensinei ela a dirigir nesse carro, ela sofreu. Ela aprendeu a dirigir com embreagem cerâmica pesada na época, o pedal, todo mundo fala, essa perna vai ficar musculosa, de tanto apertar. Aprendeu a dirigir nesse carro. Ela foi buscar a carta dela na autoescola nesse carro. E é esse carro que me levava para ver ela. Eu não morava em São Paulo, morava fora, então eu tinha que pegar a estrada e eu ia e voltava todo final de semana para ver ela com esse carro. Então esse carro tem muita história. A gente namorou muito dentro dele também. Então tem um valor sentimental maior do que o valor de peças que tem nesse carro. Então nessa época eu quebrei 11 câmbios. A minha esposa já meio de saco cheio, já tinha empurrado o carro, quebra no meio de um lugar ruim, a gente empurrava até o posto, às vezes eu estava de salto, a gente estava indo para o cinema. Né? Você sempre vê aquela rua, você fala, essa rua dá para dar uma puxada. E aí, às vezes, infelizmente, às vezes quebrava. Né? Então resolveu me encher o saco, fizemos um financiamento. Nessa época, nós financiamos em 6 vezes, comprei um câmbio forjado. Aí então o carro parou de quebrar câmbio, eu comecei a usar mais. Aí passei um tempo, mais de um ano andando com o câmbio forjado, sem problemas, até que mais uma vez um câmbio quebrou. Dessa vez quebrou o diferencial. Então voltando para São Paulo, na hora de tirar o câmbio do carro, eu falei, putz, já que eu vou tirar o câmbio, sempre quis mexer nessa junta do cabeçote, porque ainda era a junta do cabeçote original, eu queria pôr prisioneiro, pôr O-ring, dar uma melhorada, um upgrade. Falei, já que eu vou tirar o cabeçote, tirar o câmbio, eu vou tirar o motor, dar uma revisada e monto de novo. Aí levou 4 anos para montar de novo, porque nessa desmontagem, falei, já que eu tirei motor, tirei câmbio, tirei tudo, eu quero pintar o cofre, porque ainda era original, era feio. Vou procurar funilaria para pintar o cofre. Já que eu vou pintar o cofre, vamos pintar o carro inteiro. Então nessa, já que eu vou pintar o carro inteiro, vamos trocar todas as borrachas. E aí foi a primeira restauração que eu fiz no carro. Aí nisso, fiz cabeçote com os dutos feitos, tudo equalizado em bancada de fluxo. Eu tinha ganho de Natal da minha esposa um FT400, que era lançamento, lançou o FT400, eu ganhei de Natal, feliz da vida. Aí passou 2 anos, lançou a FT500. E eu ainda nem tinha usado a 400 ainda. Conversei com o pessoal da Fulltech, direto com o Anderson. Anderson, ganhei de Natal da minha esposa, tal, 400, troca pra mim numa 500, faz a diferença. Aí ele, puta, é do seu carro? Eu falei, é do meu carro, nunca usei, tá na caixa. Então manda pra mim que eu troco pra você. Aí finalmente, quando eu consegui montar tudo, juntar tudo, ele já instalei a 500 direto, então ele partiu da injeção original, já foi para 500, 20 válvulas. Praticamente o motor é o que eu montei dessa época, já tem pelo menos uns 3 anos esse motor montado, funcionando já com a FT500, bobina individual. Eu falei, quero tudo melhor. Aí já queria bobina individual. Na época era a bobina original do Golf 1.8 Turbo. Hoje a gente anda com as bobinas que o pessoal chama de bobina do Audi R8, que é a melhor que tem para esse projeto. Então, na oficina, é uma coisa que trabalha assim, que nem esse carro é um laboratório, mas ele é um laboratório de aprendizado, não é de AP, de Gol. É aprendizado para a vida, para qualquer carro. A gente pega qualquer carro para fazer. O pessoal chega com um carro diferente, não existe peça. Ninguém fabrica pistão, ninguém fabrica biela. A gente desenha, tira o modelo, manda fazer nos fabricantes, desenvolve, vamos pôr outro câmbio, adaptar cabeçote. O que precisar fazer, a gente estuda e concretiza, entendeu? Então esse carro é muito importante por isso, porque eu não tive informação, então eu tive que aprender como desenvolver, né? E aí nasceu ele e nasceu a MVS daí também. A MVS trabalha muito com projeto exclusivo, a gente pega qualquer carro para mexer com qualquer tipo de preparação. Muita coisa, por exemplo, a gente mexe muito com o Supercharger, que não tem no Brasil nada, porque não tem nenhum fabricante, né, de Supercharger no Brasil. E ao mesmo tempo, se você comprar importado o Supercharger, como que você põe ele no carro? Não tem oficinas que façam esse serviço. Então a gente desenvolve, não importa o carro que seja, a gente desenvolve tudo sob medida, para qualquer carro. Então esse carro foi uma escola para a minha vida. E muitas turbinas já rolaram nesse motor, por exemplo. Eu comecei naquela busca de eu quero o melhor. Então comecei com uma roletada importada, que foi muito caro, né? E ainda foi um rolo ainda, eu peguei ela semi-nova ainda. Mesmo assim ela não é barata. Só que naquela de eu quero o melhor, o mais, eu peguei uma turbina muito grande. A pegada dela vinha 6.000 RPM e acabava em 9. Então eu extrapolava demais o giro do motor, virava demais, judiava muito. Falei, não, vou diminuir um pouco.
Peguei uma turbina nacional, menor, aí eu consegui atingir o que eu queria. Na primeira turbina roletada, eu cheguei a 700 cavalos, 703 cavalos. Só que, por exemplo, a turbina era tão grande, não vinha torque, e demorava muito para encher. Eu tinha 60 e poucos quilos de torque, com 700 cavalos de motor. Passei por uma turbina nacional menor, eu conseguia, lógico, com um pouquinho mais de pressão, mas eu atingia os 710 cavalos, mas com 80 quilos de torque. Então eu já ganhei quase, nessa época, acho que foi uns 15 quilos de torque com a mesma faixa de potência, né? Não contente, não, eu quero mais, porque eu cheguei no limite daquela turbina, não vinha mais pressão. Você podia apertar o parafuso de tudo, ela subia no máximo 2,1 kg, que eu lembro, não vinha mais. Ela não tinha vazão para empurrar mais ar para dentro do motor, né? Então nós passamos, troquei a turbina, peguei uma Garrett, hoje uma .72 fria, e consegui tirar aqui 840 cavalos com 94 kg de torque. Então, aí a gente começa a chegar à conclusão, agora eu exagerei. Porque agora não dá para dar a rua. Você sai de primeira, segunda, terceira e quarta lixando tudo. Você põe a quarta, só vê o risco no chão, no asfalto e não traciona. Você não dá aquela grudada no banco. Então tem que diminuir a pressão para conseguir andar para o carro caminhar, né? Se você for fazer uma prova de arrancada, alguma coisa assim, você não consegue fazer tempo porque você só distraciona. É bonito, você passa na chegada distracionando e levantando fumaça, mas não é funcional, né? Vamos dizer assim. Situações que eu passei com o carro, assim, já levei muita gente que nunca tinha andado num carro forte para dar uma volta. O pessoal geralmente é aquela reação, para, ninguém assim aguenta, vamos dizer assim, aquela sensação de dar um frio na barriga. Como se tu brincar assim, você tem um carro turbo é igual você tem uma montanha-russa particular. Quando você está naquela montanha-russa lá no alto, assim, e ela despenca daquele frio na barriga, é igual quando você dá uma puxada com o carro turbo. Essa é a sensação, é a melhor coisa que tem e você tem isso para você fazer quando você quiser. Você tem isso na garagem. Isso é, tipo, incrível. E eu descrevo assim, as pessoas, não, jamais vai ser aquela sensação absurda da montanha-russa. Vamos dar uma volta. A pessoa, para. Eu falo, tá vendo? A minha mãe, até hoje, odeia carro turbo. Eu me sustento com o carro turbo já há mais de 10 anos, né? Bem mais. Com a minha esposa, a gente casou e tem nossa casa e tudo vem do carro turbo, vamos dizer assim. Basicamente do carro turbo. A gente trabalha com preparação, mas vem tudo, 90% vem do carro turbo, né? A única vez que eu consegui levar ela para andar, que eu convenci ela a entrar no carro quando era turbo, ele ainda era 1.6 com AT2. A primeira puxada que eu dei de segunda, assim, ela chorou dentro do carro. Ela me bateu, até não poder mais, assim. Falou, nunca mais, jamais você faça isso na sua vida. E nunca mais ela quis andar no meu carro, infelizmente. Adoraria levar ela para dar uma volta, porque, tipo, isso aqui é, tipo, a realização de um sonho. É, tipo, o meu orgulho, assim, de falar, meu, eu cheguei lá, tipo, onde eu queria, vamos dizer assim. Claro, você fala, quero 1.500 cavalos, sim, mas é tipo uma utopia, que aí o carro não vai ser mais um carro de rua, então eu não parti para esse princípio. Mas não deixa de ser a realização do sonho, né? E é um orgulho ter feito ele e ter dado tudo certo, e ele tá funcionando, e chegou andando até aqui, e eu vou embora andando com ele, entendeu? Isso é tipo o ápice, assim, entendeu? É a coisa... Um dos feitos incríveis da minha vida é ter esse carro e desse carro ter nascido a MVS Preparações, que é o que me sustenta, é a realização de tudo que eu sempre trabalhei desde o colegial, que eu já gostava de carro, fui fazer eletrônica para mexer com som, e aí quando eu descobri motor eu falei, esquece som, eu quero mecânica, e caí nesse mundo, entendeu? A MVS surgiu aqui e por mim vai durar para sempre, assim.